O exemplo seguinte, o exemplo 4, dá o mesmo campo vetorial, parte A, né, e pede para calcular uma função f minúsculo, uma função potencial, tal que esse campo vetorial f maiúsculo seja igual ao gradiente desse f escalar aqui, desse f minúsculo. Nós já vimos no exemplo anterior que esse mesmo campo, ele é conservativo, ou seja, existe esse f minúsculo, então aqui nós podemos procurá-lo, que nós vamos encontrar se fizermos tudo certo. Então, o que a gente sabe é que esse aqui realmente é uma derivada parcial dessa função f em relação a x, e que esse outro é uma derivada parcial desse f em relação a y. Basta encontrar quem é esse f. Então, se esse aqui, 3 mais 2xy, é uma derivada em relação a x, basta eu integrá-lo em relação a x, operação inversa, que eu vou encontrar esse meu f. Então vamos fazer isso. A função cuja derivada é 3 em x é 3x. E 2x, y é uma constante, né? É x ao quadrado y. Y é uma constante. Achamos uma f aqui, ó. Uma candidata f. Com a parte vermelha está certo. Mas para eu ser bem criterioso, eu posso assumir a possibilidade, que eu deveria assumir a possibilidade, de ter uma constante. E não só uma constante. Vou chamar isso aqui de C ou C1. Essa constante pode ser uma função de y. Porque se eu tiver na minha f que eu estou tentando procurar alguma coisa como y, o seno de y, o exponencial de y, na hora que eu calculo a derivada parcial em relação a x, vai dar zero e não aparece aqui. Então ele não deixaria resíduo se ele existisse. Tem que verificar se ele existe. A mesma coisa que eu fiz aqui, eu posso fazer em relação a fy. Então eu posso integrar esse x² menos 3y ao quadrado em relação a y para tentar encontrar esse mesmo f. O f é o mesmo. Posso fazer isso também. Mas o que eu vou fazer é, já que eu já encontrei quase toda ela, falta só um pedacinho, eu vou agora derivar isso aqui que eu acabei de encontrar em relação a y. Por quê? Porque tem que dar esse resultado aqui, ó, x² menos 3y ao quadrado. É isso que eu estou esperando. Então eu vou fazer. A derivada de 3x em relação a y é zero. Então é o que eu falei antes. Ó. Na minha função potencial, existe um termo que depende só de x, ele não vai aparecer aqui. Daqui ele não vem. Vou continuar. Derivada em relação a y do x² y. Derivada de y é 1. Então isso aqui vai dar x ao quadrado. Mais a derivada dessa minha função de y que eu não conheço, então eu vou botar ela como c', ou c1' de y. E isso tem que ser igual ao meu x² menos 3y². Olha só, o x² bateu, foi igual. Então o que sobrou tem que ser igual. Então eu sei que a minha derivada dessa parte de y deu menos 3y². Então eu preciso só integrar para calcular esse meu c1. Então por esse caminho aqui eu estou fazendo a mesma integral em y, mas só da parte que precisa. O x² eu não preciso integrar. Eu posso, mas eu não preciso. Então meu c1 é a integral de menos 3y² dy. A função cuja derivada é menos 3y² é menos y ao cubo. Claro que pode ter uma constante, vou chamar ela de, sei lá, C2. Ela poderia ser em função de x, mas eu já sei que tudo que é em função de x eu já encontrei a partir da próxima, da outra ali.
Então sim, agora nós temos a nossa função f. Vou fazer aqui, função potencial f. Ela tem um 3x, ela tem x² y, que eu já tinha descoberto esses dois, né? Tudo que tem x eu já tinha descoberto, faltou descobrir o que só tem y, que é menos y², mais uma constante qualquer aqui. Vou botar C1, C2 ou C. Aqui, ó. É uma constante C. E agora eu posso verificar, ó. Se eu calcular o gradiente disso aqui, tem que dar o meu campo vetorial lá. Porque eu fiz o caminho inverso, né? Então, derivada em relação a x de 3x, 3. Derivada em relação a x disso aqui é 2xy. Tá lá. Derivada desse aqui em relação a x é 0. Completei. Derivando o mesmo em relação a y, 0. Não tem nada lá. Derivada desse aqui em relação a y, x². Tá aqui. Derivada desse em relação a y, menos 3y². Encontrei. Pronto. Vamos para o item B. O item B agora é uma aplicação do teorema fundamental da integral de linha. Então ele pede para calcular a integral de f dr, só que a gente já sabe que esse campo é conservativo. Então a gente já sabe, deixa eu liberar um espaço aqui, ó. Vamos ver. Aqui já sabemos que f é conservativo, já encontramos o valor de f. Vou botar ele para cá. Então queremos calcular essa integral de linha aqui. Já sabemos que esse aqui é um gradiente de um f, então basta calcular esse f no ponto final menos f no ponto inicial. Aí, até o exercício me dá uma parametrização, né? C é a curva dada por uma curva bem difícil aqui, ó. Então eu posso tentar resolver essa integral de linha de maneira direta, mas não importa o caminho, importa o ponto inicial e o ponto final. Então o ponto inicial, vou escrever aqui, né? Final é quando o t vale π, e inicial é quando o t vale 0. A minha função é 3x mais x² y mais y menos y². E os detalhes aqui é que... Vou apagar essa parte aqui, eu não preciso mais disso, né? O detalhe aqui é que esse é o valor de x. E que outra cor que eu uso para y aqui? Já foram todas as cores. Eu vou usar esse aqui também. Não, vou usar preto, pronto. E esse aqui é o valor de y. Então eu já posso calcular o x e o y finais. Ou eu posso substituir aqui o verde e o preto nessa função. Não sei o que é mais fácil fazer. Vou calcular o x e o y iniciais e finais. Então, o x inicial, para t igual a 0, o x vale e elevado a 0, seno de 0, que é 0, e o y vale, estou tirando daqui, né? Exponencial de 0, que é 1, vezes cosseno de 0, que também é 1, dá 1 aqui. Então, o inicial são os pontos 0 e 1. E final, para t igual a π, se o t vale π, o meu x vale e elevado a π, seno de π, que é 0, então meu x é 0, e o meu y é e elevado a π, cosseno de π, que é menos 1, então deu menos e elevado a π.
Pronto. Então eu tenho a minha função que aqui está vermelho, mas eu escrevi ela de amarelo, né? Vou deixar em vermelho. Então 3 vezes x, que é 0. Estou tirando aqui, ó, mais x ao quadrado, que é 0, y, que é e elevado a menos e elevado a π. Zero. Oh, bastante coisa deu zero aqui, isso tá bom. Menos y ao cubo, esse não deu zero. Menos y ao cubo. Então no lugar do y está esse azul, menos e elevado a π. Tudo isso menos, vou abrir colchetes aqui, x com 0 e 1. Então o que tem x é 3 vezes 0 mais x quadrado y menos y ao cubo. Então vamos substituir aqui x 0, 0, y1, y1. Pronto, obviamente não preciso botar o c, né? Mesma coisa que uma integral simples. Vai ficar aqui e aqui vai dar 0. Então vamos ver o que não deu 0. Foi esse primeiro, que é e elevado a 3π. Estou multiplicando esses expoentes, né? Menos 1 ao cubo é menos 1, com esse menos 1 fica mais. E aqui fica menos 1 mais 1. Espero que eu não tenha errado para não ter que fazer tudo de novo. Deixa eu olhar. Tá certo, não preciso fazer tudo de novo.